E aí galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Ontem tivemos um novo escândalo envolvendo a Rede Globo, um ex-ator diretor do grupo, que inclusive em 2018 fez campanha contra Bolsonaro, foi acusado de algumas coisas, eu quero mostrar pra vocês. Ainda relacionado à Globo, temos o Felipe Neto, que foi no Altas Horas, e é interessante por um motivo. Vocês já estão conseguindo ver que ele vem sendo a voz dessa esquerda renovada. Então ele vem soltando algumas pistas do que a gente pode esperar, né, das próximas movimentações que a esquerda vai ter. Vamos falar sobre Sérgio Moro, que vem tentando se manter ativo, deu uma entrevista aí pra Veja, mostrou umas coisinhas rápidas pra vocês, mas o assunto principal do dia foi ministro em queda. Sabe aquela questão do Salles versus o Ramos que eu falei tem 2 dias? Teve mais algumas coisas anteontem. Não falei mais nada porque pra mim tinha se resolvido, não queria inflar mais nenhuma confusão. Só que no dia de ontem, acho que todo mundo foi pego meio que de surpresa, porque o Rodrigo Maia, o Davi Alcolumbre e vários líderes do Centrão, sabe, grandes caciques, saíram em defesa assim do Ramos, falando várias coisas. Teve mais uma reação da parte bolsonarista em apoio ao Salles, alguns deputados, quero mostrar para vocês. E a gente comentar nessa questão principalmente os interesses do Centrão, porque o Centrão saiu a todo custo para tentar defender o Ramos. Já vou falar um pouquinho sobre isso daí. Depois vamos falar sobre jornalismo e narrativa. Teve algumas coisas ontem relacionadas também a Eduardo Bolsonaro e o Dória, e para vocês entenderem quão difícil às vezes é a vida do nosso presidente. Depois falar rapidamente sobre a questão da América do Sul, que está em risco, mostrar umas coisas que vem acontecendo e porque o Brasil acaba sendo o último bastião que a gente pode se segurar. E um recadinho rápido de Bolsonaro, diz que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Bolsonaro ontem soltou uma imagenzinha que eu acho que foi bem simbólica, mas vamos começar falando da questão da Globo. O Márcio Mallen, não sei como se pronuncia o nome desse cara, é aquele cara que tentava ser engraçado, tinha um quadro na época com o Leandro Hassum, que eles eram uns seguranças. Saiu uma reportagem da Folha de São Paulo, que dizia, que aqui ó, já vou mostrar para vocês a manchete. O Márcio atuou de forma violenta com várias atrizes. Diz a advogada criminalística Maíra Cota, que representa as mulheres que o denunciaram por assédio. Siga o fio para entender o caso. Vejam só, os grandes paladinos da justiça envolvidos em coisas como esta, eu não consigo acreditar. E vale a pena aqui mostrar porque é um cara, que você vê, ó, 27 de outubro de 2018. Nunca declarei voto porque acredito que o humor é oposição crítica a qualquer governo e não aceito alinhamento partidário. Mas nessa eleição não se trata de partidos, mas de defesa da democracia, da cidadania, dos direitos. Então voto Haddad 13. É a ele que quero fazer oposição. Olha só, né? Haddad, essa que era o exemplo de democracia para essas pessoas. E vocês, quando a gente falar mais tarde de América do Sul, vocês vão ver, né? Mas enfim, o interessante é que você vê, é uma pessoa bem próxima, amigo de vários críticos do governo, como por exemplo o Marcelo Adnet, que no primeiro momento já se dissociou e fez críticas. Por quê? Porque ele sabe que eles são próximos, tem várias fotos juntos, fizeram um quadro juntos e já veio a público falar, ó, sobre a matéria da Mônica Bergamo na Folha, todo o meu apoio e solidariedade às vítimas. Teve aqui o Egródio do Vivier também falando, ó, parabéns a Mônica Bergamo pela matéria e toda a solidariedade às vítimas. O do Vivier também tem vários quadros, participações em conjunto e não quis se associar ao Márcios. Estão certos, eu acho que realmente se ele fez algo errado, tem mais aqui cumprir. O grande problema é que isso normalmente não acontece, né? Só tá acontecendo dessa vez porque você vê, pode respingar nessa gente. Então, querem tirar o corpo de fora. Mas eu não tô trazendo esse assunto aqui à toa. Quero trazer esse assunto para vocês verem um pouco sobre o funcionamento da Rede Globo. Você vê, ó, o mistério ronda os corredores do departamento de humor da TV Globo desde agosto, porque o Márcios, até então poderoso diretor do núcleo, foi desligado da emissora naquele mês, sem qualquer explicação. 8 meses antes, em dezembro do ano passado, o Márcios tinha sido acusado de assédio pela atriz Dani Calabresa, que procurou o compliance da emissora para fazer a denúncia. Depois dela, outras mulheres buscaram o mesmo canal para relatar fatos semelhantes, descreveram tentativas de agarrar à força, envio de mensagens inconvenientes e ambiente tóxico de trabalho. No começo do mês, elas decidiram que a advogada criminalística Maíra Cota
que as assessoras, no caso, dessem um depoimento sobre o assunto. E aí teve várias perguntas, e eu quis só mostrar umas duas para vocês. Primeira pergunta é o seguinte, ó, você fala em nome de quantas vítimas e testemunhas? Ela fala, ó, são 6 vítimas de assédio, tem 6 testemunhas, e fala que, na verdade, ainda tem um grupo de apoio a elas de mais de 30 pessoas. Você fala, pô, a Rede Globo nunca trouxe isso a público. A gente sabe que dificilmente algum ator bolsonarista estaria apto a continuar trabalhando na Globo, mas eu pergunto a vocês, se não fosse uma pessoa de esquerda, sabe? Fosse uma pessoa que seria um pouquinho de centro, como teria sido o posicionamento da Rede Globo desde o princípio? Será que não teria demitido o cara, exposto, dado explicações públicas, mas não resolveu colocar panos quentes? E você vê, ó, quais foram as condutas deles vistas como assédio. E diz que é um chefe que se valia de sua posição para tentar usar o poder que tinha de contratar ou demitir para constranger a se envolver com ele. Houve um comportamento recorrente de trancar mulheres em espaços e tentar as agarrar contra a vontade delas. Diversas outras coisas, inclusive coisas muito pesadas. E você vê, mais uma vez, né, você vê que quando critica Bolsonaro e quando aparece alguma coisa que essa pessoa tenta esconder, a gente acaba entendendo porque esse tipo de gente se opõe ao nosso governo, né? Que a gente tanto luta para conseguir fazer com que o Brasil volte para os trilhos. E o interessante é o seguinte, ó, o que levou as vítimas a procurarem você? Houve insatisfação com o desfecho do caso? E ela diz, né, advogada, elas me procuraram porque publicamente a única versão que se tem sobre essa história é a dele. Nunca houve um reconhecimento do que aconteceu com as vítimas, e esse reconhecimento é muito importante. Um assédio deixa uma terra arrasada. É tudo o que elas querem, é poder trabalhar sem ser assediadas. É fazer uma cena e vai falando várias coisas, né? O que elas querem é reconhecimento de tudo o que passaram, dos graves acontecimentos. Mostrando a índole da Rede Globo. Elas só foram atrás das advogadas porque elas se sentiram desassistidas pela rede de TV que tanto prega, né? Democracia, respeito às mulheres, empoderamento, democracia e fazem questão de todos os dias levantarem bandeiras contra Bolsonaro, acusando de ser um ditador autoritário, aquela conversa chata que a gente já está acostumado a ouvir. E aí ele vem a público falar, olha só, mas mesmo abraçando profissionalmente a causa feminista, ainda combato o machismo dentro de mim. Erro, posso ter relações que magoem. Tento melhorar e aprender, e queria muito falar sobre isso, mas diante de acusações tão graves que de forma alguma cometi, o que eu posso fazer? Negar. Você vê, né? Vende a ideia, fala assim, gente, não me ataquem, eu defendo o feminismo, sabe? Eu sou contra o machismo. Vejam só, né? Olha como é a forma de buscar aceitação nas redes. Mostrar as bandeiras, tentar vender uma falsa virtude. Mas temos aqui o Filipinho. Sempre ele nunca descansa, ele tem que dar alguns pitacos a tudo. A gente vai falar da participação dele no Altas Horas. Ele vem aqui como um grande paladino da justiça, fala da questão de todas as mulheres envolvidas. E o que eu achei interessante é que ele fala assim, ó, para os artistas que de repente fingiram que nem viram, a gente tá vendo, tá? Pagar de militante quando não tem poderosão bem relacionado sendo acusado é mole. É nessas horas que se vê quem só quer lacrar e quem quer lutar, mesmo que signifique perder amizades importantes. Ele vem se impondo como a voz, mostrando, ó, quem manda aqui sou eu. Ele realmente quer se tornar a voz da esquerda. Ele compra as brigas internas e quer mostrar, ó, eu vou ditar qual é a regra que iremos seguir. E eu estou olhando. E o vídeo que eu fiz ontem, tem até uma fala que vai fazer sentido, que é isso daqui, ó, que ele diz o seguinte, ó. Eu já estou avisando de antemão, em 2022 eu vou me tornar a pessoa mais odiada pelos influenciadores no Brasil. A turma toda do prefiro não me meter já pode ir me odiando desde já. Vejam só, vou me tornar, ele já está avisando. E saiu esse caso, ele está falando mais uma vez. Então, para 2022 ele vai forçar, sabe, uma participação maior e mais contundente de todas as pessoas da esquerda.
E aí tivemos ele no Altas Horas. E vejam só o seguinte, quero mostrar para vocês aqui alguns áudios dele. Esse aqui é o primeiro. Lindo, né? Mas eu queria saber quanto tempo do teu dia você se dedica ao Twitter, por exemplo. Essa pergunta é tão boa, Serginho, porque é uma das pautas do meu relacionamento e da minha família. Justamente por conta do tempo em excesso que às vezes eu dedico ao Twitter. Mas nem é tanto. Na verdade, eu tenho um trabalho constante de produção de conteúdo. Eu dedico ao Twitter, vamos dizer assim, fragmentos do meu dia. Eu entro, analiso o que está rolando, vejo todas as notícias, acompanho o máximo possível as notícias do dia, e sempre que eu sinto que tem algo que precisa ser dito, eu vou lá e expresso essa minha opinião, como um cidadão qualquer, como um cidadão comum, como qualquer outra pessoa no Twitter. Aí depois disso daí, ele fala da importância de saber dosar, sabe? Você tem uma educação digital. E você vê, ó, sempre que eu sinto que eu tenho que me pronunciar, eu vou lá e faço lá o meu post, o meu comentário, o que já reforça esse comportamento que ele vem tendo. Acabei de mostrar que em 2022 ele vai sim se posicionar contra tudo de ruim que vem acontecendo. Quem vem acompanhando aqui o canal, vem mostrando, uma das pautas que ele vem também trazendo é da importância da implementação de uma educação digital. As pessoas saberem utilizar as redes, não só para saber dosar o tempo que ficam em frente ao Twitter, saber realmente como se comportar no ambiente virtual, mas para combater fake news e desinformação. E aí você vê o Serginho Groisman, fez uma pergunta que eu não consigo acreditar que foi a mera coincidência. E por quê? Porque o Educa Mídia, olha só, vai ter um bate-papo com o Felipe no dia 27 de outubro para falar, olha só, como engajar os jovens pelo uso crítico, ético e responsável das redes. O que ele acabou de falar. Não, veja, ele acabou de falar assim uma resposta bem rapidazinha, um overview, o resuminho. Não, vejam só, eu entro algumas vezes no dia, eu não uso sempre, mas eu tento me informar, pegar notícias e sempre que eu vejo alguma coisa, eu vou lá e comento. Então vejam só, vai tentar engajar ainda mais os jovens. Jovem já é um negócio complicado. Primeiro, porque jovem é jovem, tem pouco tempo de vida, pouca experiência, não viveu tantas coisas, não tem um conhecimento grande de história, vivência, maturidade, e às vezes acaba opinando pelo que ele está sentindo, não pelo que a história humana acaba nos ensinando. Mas tá ele lá. Aí você vê a típica pergunta que já serve quase como propaganda para a palestra dessa semana, do dia 27. Coincidência? Vocês acham que é só coincidência? Eu não consigo acreditar, me desculpem. E aí eu mostrei para vocês, ó, estou avisando de antemão, ó, eu vou me pronunciar e vocês também terão que se pronunciar. E quando você vê a Educa Mídia, foi lá entrar, ó, como preparar as crianças e os jovens para aprender com senso crítico e responsabilidade no século XXI. Educa Mídia é o programa criado para capacitar professores e engajar a sociedade no processo de educação midiática dos jovens. Isso daqui também não se encaixa perfeitamente na PL 3144 da Joyce Hasselman, para combater também as fake news, esse ambiente virtual, que a PL falava que uma das coisas que ela espera é a inserção nos currículos de ensino em todos os níveis, desde o ensino básico até o ensino superior, universidades, de matérias relacionadas à educação no ambiente virtual. Fora o Comitê da Verdade, que terão cadeiras para as pessoas da área acadêmica, algumas áreas que talvez o grupo Educa Mídia possa se encaixar. Então, as coisas vêm se encaixando, vem se encaixando bastante. E aí ele fala mais coisas, ele foi lá para falar sobre fake news. Tinha que falar sobre fake news, né? Vamos ver o que é que ele fala. Vamos ver. Opiniões da esquerda. Olha, Serginho, essa é a parte mais difícil de todas, na verdade. Isso tudo começou por volta de 2017, quando algumas pessoas perceberam que o mundo passaria a ser decidido e opinado, e enfim, as decisões seriam tomadas através das redes sociais. E a partir daí foi um caminho muito claro para as pessoas que articularam esse movimento 3 anos, 4 anos atrás. Vamos organizar essa turma. E aí começou a articulação que eu chamo hoje de articulação do ódio. São múltiplos gabinetes do ódio. São diversos grupos de WhatsApp, Telegram e outras mensagerias privadas voltados para
disseminação de informações falsas, São vocês. matérias fraudulentas, Vocês. para tentar principalmente arruinar a reputação daqueles que eles consideram opositores. Vocês. E eu acabei entrando nessa lista, né? Eu continuo vivendo com uma segurança, parece de presidente da República, é uma coisa que não é nada agradável, por sinal, é bem difícil de lidar. Isso se estende à minha família também, é complicado, né, Serginho? Não é fácil lidar com isso. Mas também, Coitado. a consequência do caminho que eu decidi trilhar, não me arrependo. A gente só vence a articulação do ódio com educação das massas. A partir do Educação. momento que a gente tem uma população mais instruída digitalmente, educada digitalmente, que saiba usar a internet, Olha só. a partir da educação a gente consegue mudar. Então eu passei a ter uma atitude um pouco mais incisiva. Então isso que eu venho fazendo nos últimos meses, e pretendo tomar atitudes daqui para frente, de investir em institutos que realmente trabalhem para a educação digital para a população brasileira. Terceiras vias. E que, de alguma forma, a gente também incentive a investigação da Polícia Federal para que esses articuladores do ódio sejam pegos. Vejam só, né, como são as coisas. Vai investir dinheiro, ONGs, terceira via, tudo que o pessoal fala, né? Só para informar que ele faturou, se eu não me engano, no ano passado, 30 milhões ele conseguiu faturar. Fora patrocínios, falta acesso, falta os grupos que o apoiam. Esse cara, ele vem ditando os caminhos que a esquerda, realmente a esquerda mesmo, a renovada, vai seguir. Presta atenção, não esquece negócio de nova esquerda, MBL Partido Novo. Aqui é a velha esquerda marxista, petista, pessoalista. E aí você vê como são as coisas, né? E tanto vem falando, gabinete, do ódio, tudo que está acontecendo, esse novo mundo, a educação. Flávio Gordon trouxe aqui a capa da revista Time, que eu achei que tem algo similar com o discurso. Ele fala o seguinte, ó: os globalistas estão cada vez mais descarados, como venho dizendo desde o começo de tudo. Essa pandemia foi para eles apenas a chance de dar um grande reset no mundo, ou seja, retirar do poder aqueles soberanistas que ainda resistem à ideia que pode existir um governo mundial. O Felipe, ele tá criando a ideia o quê? Que era uns 3 anos atrás, começaram articulações do ódio, vários grupos de WhatsApp de pessoas, sabe, que se recusam a baixar a cabeça para a vontade dos grandes líderes, dos grandes iluminados. Você vê, né? É realmente um discurso globalista que tá vindo de cima para baixo. E ele ainda falou do mundo virtual da política, que aqui ele tá mandando um recado agora, principalmente para os políticos de esquerda. Ele começa falando da questão, tentando fazer piada com o pessoal da direita, falando, não, o pessoal aí tudo fala que eu estou aqui numa uma aventura para tentar fazer uma revolução cultural marxista, sabe, tentando tirar de piada, vai falar, mais uma vez, a teoria da conspiração da revolução cultural marxista, já está começando a se transformar nisso. E aí, do meio para o fim, ele começa a falar que atualmente, ele não conseguiria fazer campanha para nenhum político. Ele ainda não vê nenhum político que ele apoiaria no primeiro turno. Mas no segundo turno, sim, ele vai se posicionar porque existe o menos pior. Ele, às vezes, não pode deixar alguns candidatos vencerem. Mas vejam, ele está mandando um claro recado, ó. Para o cenário atual, sabe, aqui, não consigo ver ninguém. Vocês precisam mudar, vocês precisam se renovar. Ele tá aí, está mandando o recado. Então, vai prestando atenção. Esse cara é um ótimo termômetro para a gente ler o pessoal da esquerda. Falando aqui de eleição, já pegando aqui o fio, Moro deu entrevista para o Radar da Veja, que diz, né, o que é que Moro pensa sobre a corrida contra Lula e Bolsonaro em 2022. Vamos ver o que é que Moro pensa. Amigos, Sérgio Moro segue com o discurso de que é cedo para pensar em presidência da República. Quando é questionado sobre o risco de perder espaço no noticiário para Lula e Bolsonaro, que estão sempre no embate político, o ex-ministro, agora desfrutando o distanciamento dos holofotes, tem resposta pronta. Eles que se matem, se merecem, em tempo. O ex-ministro está de mudança na República de Curitiba. Está de mudança de casa, tudo novo, tudo bonito, renovado. Aí você vê, é uma matéria que no final das contas é a prova do que eles mesmos estão escrevendo. É uma matéria que diz, quando questionado sobre o risco de perder espaço no noticiário, o cara está o tempo todo tentando aparecer, escrevendo, quando desaparece de ver ele vai, escreve, tenta fazer um clickbait na cruzada antagonista. Gente, foi uma matéria de uma única linha, só tem isso daqui, ó. A única informação de Sérgio Moro foi uma única linha, a todo custo eles estão tentando manter Sérgio Moro vivo, a todo custo. Mas aí beleza, falei que isso era rápido, vamos pro assunto principal do dia. Há uns 3 dias atrás,
mostrei para vocês a questão que teve aí do Ricardo Salles. Ele veio a público, ele acusou o Ramos de estar fazendo fofoca, vazando informações para a Globo. Tinha saído a matéria que falava que Salles estica a corda com a ala militar do governo e testa blindagem com Bolsonaro. Mostrei para vocês que uma assessora de comunicação do Ramos é amiga de repórter da Globo, que tem vários furos do Ramos, a menina sempre dá furos do Ramos, inclusive essa repórter da Globo, a foto de perfil dela do Twitter, ao fundo está a assessora do Ramos. E aí, na época que isso aconteceu, foi no dia 22 de outubro, o Felipe Barros veio a público mostrando seu apoio para o Ricardo Salles, isso eu mostrei, o Capitão Derrite, deputados bolsonaristas, a Bia Kicis, a Carol de Tônia, a Carla Zambelli e inclusive o Eduardo Bolsonaro. Teve tudo isso daí. No dia seguinte eu não mostrei pra vocês, mas o Mourão havia tecido algumas críticas pro Salles, falar que isso aí é ruim, que não deveria ter sido dessa forma, isso, aquilo, outro. O Diego ainda fala, pô, o Mourão é o primeiro a dar entrevista pro Guilherme Amado, que inclusive é um repórter que o Carlos Bolsonaro sempre tece críticas, fala, pra onde é que ele tá tirando essas informações? E o Guilherme Amado sempre fala assim, não, informações de pessoas próximas ao presidente, nunca fala quem é, não tô falando que é o Mourão. Só tô falando que é um repórter complicado, que o Mourão, vez ou outra, tá dando entrevista. Mas eu não trouxe essa matéria aqui ontem, por quê? Porque Paulo Guedes tinha vindo na situação, porque a grande crítica do Ricardo Salles, que está acontecendo, é porque, mais uma vez, faltou dinheiro para arcar com os custos do combate ao incêndio na Amazônia. Ele não tinha como. E ele veio a público falar, eu quero agradecer ao nosso ministro Paulo Guedes, que acaba de me informar que deve liberar ainda hoje os 60 milhões necessários à continuidade das ações do IBAMA, no combate às queimadas e ao desmatamento ilegal. Obrigado, Paulo Guedes. Então, como veio isso? Eu falei, cara, não vamos ficar remoendo mais, pra quê? Vamos ficar quieto. Tudo beleza, o dinheiro já veio, ele tá reclamando, teve para mim em agosto mais uma vez, bola pra frente. Mas, eis que de repente, o dia começa e Rodrigo Maia vem dar um showzinho. Ele vem a público no seu Twitter falar que o ministro Ricardo Salles, não satisfeito em destruir o meio ambiente do Brasil, agora resolveu destruir o próprio governo. Falei, cara, peraí, que história é essa? Peraí, eu cheguei até me consertar aqui na cadeira. O negócio já estava pacificado. Maia vem do nada, com tudo, para atacar o Ricardo Salles, acusar ele de destruir o meio ambiente. Maia meio que também se interferindo no poder executivo, né? E aí, dito certo, diante da fala do Maia, Eduardo veio de forma muito mais educada, até porque é filho de Bolsonaro, não quer nenhum problema maior. Ele fala, ó, perguntar não ofende. Como seriam as reações se o presidente Bolsonaro resolvesse criticar publicamente membros do Congresso ou do STF? Seria acusado de interferir em outros poderes e causar crise institucional, certo? Pois é. Tá dando a mensagem, né? Rodrigo Maia interferindo no poder executivo, querendo falar do Ricardo Salles. Fique quieto. Não é do executivo, deixa aí, já estava resolvido. Já estava resolvido e pacificado. Felipe Barros vem a público e fala, ó, Maia segue interferindo no executivo e atacando a instituição governo federal. Isso é grave vindo do presidente da Câmara. Essa postura de ataques baixos é uma constante desde 2019. Maia jamais foi o moderado propagado, mas sim um oportunista que espera a pior hora para atacar, ou talvez a melhor hora. E o Vitor Hugo, que era nosso ex-líder do governo na Câmara, fala que o presidente da Câmara se meter num assunto de outro poder, tomando partido do lado que lhe é mais conveniente, é o cúmulo do desespero, do oportunismo e da síndrome de abstinência do cargo que lhe será retirado em breve. Vindo de quem vem, nada me surpreende. Sai logo, Maia. Beleza, parou por aí? Não parou. A coisa começou a ficar bem estranha. Humberto Costa, do PT, já pegou a onda Rodrigo Maia, botou sua prancha e começou a surfar. Coloca aqui, né, a matéria que saiu no UOL, que dizia, o Maia critica Salles e diz que o ministro resolveu destruir o próprio governo. Ele se refere a Salles, o Humberto Costa, como o exterminador de futuros. Fazendo assim, não, que acabando o meio ambiente está acabando com o futuro de nossas crianças. E aí você vê, o Instituto Catafolha coloca duas matérias que fala assim, pô, achei meio que a coincidência demais. Eu compartilho dessa opinião. Você vê, ó, Mourão sobre desmatamento. Precisamos ter melhores resultados. O Salles não está entregando o que ele realmente deveria?
uma fala assim meio complicada para o momento, concorda? Por um momento é uma fala assim meio complicada, já tá tendo inúmeras críticas da esquerda, porque é o período das queimadas, mas beleza. Não tem como afirmar que o Mourão tá dando indireta pro Salles. Vamos ficar de boa. Mas é uma certa coincidência quando a gente vê que o Rodrigo Maia vem, ó. Maia diz que Salles destrói o meio ambiente e o próprio governo. A gente fala, no mesmo período. Tá, beleza. E aí, o Guilherme Fiuza diz, né? Rodrigo Maia disse que o ministro do meio ambiente destruiu o meio ambiente. As consequências serão duas. Primeiro, o ministro vai ganhar um bom dinheiro desse trouxa. Segundo, quem tinha dúvidas não tem mais. Rodrigo Maia é basicamente um fofoqueiro que se mete em tudo e vive de caçar manchete. Então, eu acho que nesse embate, onde de um lado a gente tem Eduardo Bolsonaro, Felipe Barros, Bia, sabe, Vitor Hugo, e do outro lado a gente tem o Maia, fica meio assim, meio claro, né, de que lado a gente deve se posicionar. Pelo menos pra mim, eu prefiro me posicionar junto com o Eduardo Bolsonaro ao lado do Rodrigo Salles. Mas a coisa não parou por aí, gente. É isso que eu quero falar pra você. Tá muito estranho. Por quê? Porque depois foi a vez de Alcolumbre sair do armário pra falar. Sem entrar no mérito da questão, faço duas ressalvas. Primeiro, como chefe do Legislativo, registro a importância do ministro Luiz Ramos na relação institucional com o Congresso. E segundo, não é saudável que um ministro ofenda publicamente outro ministro. Isso só apequena o governo e faz mal ao Brasil. Sem entrar no mérito da questão, ele entrou no mérito da questão. Ele assim, não foi a fundo, mas ele entrou no mérito. Agora o Alcolumbre também entrou, não era só o Maia, agora o Alcolumbre. Tá começando a ficar bem estranho. E aí o Gil Diniz, né? Alcolumbre e Maia atacando o ministro Ricardo Salles. Você não precisa entender muito de política para saber quem está defendendo os interesses do governo federal. O ministro Ricardo Salles vem sofrendo perseguição de toda a imprensa e dos sabotadores do presidente há muito tempo. Ah, beleza, agora acabou, já tá claro agora o que aconteceu, né? Pô, por que esses caras estão apoiando o Ramos? É meio estranho, não, tá começando a ficar assim meio complicado. Aí você vê, a Caixa trouxe a matéria que diz o seguinte, ó. O Maia e o Alcolumbre saíram em defesa do Ramos, porque ele já fez isso ano passado no Grupo Lead. Em julho do ano passado, dia 19 de julho, saiu uma matéria em vários veículos, saiu no Yahoo, na Folha, essas coisas, essa manchete, né? Ministro de Articulações de Bolsonaro faz aceno a Maia e diz que ódio não ajuda. Era mais ou menos assim a manchete. Mas quero mostrar pra vocês. Eu peguei o recorte da Folha de São Paulo, porque é o mesmo texto do Yahoo, só que tava mais bonitinho, editado, assim, com um desenho melhor. Aí falava que o Ramos foi lá, ele se referiu aos empresários como heróis, beleza, e elogiou o presidente da Câmara e do Senado. Aí a gente pode falar, pô, o cara elogiou. Calma, gente, vamos ver, nesse ponto aqui eu acho que ele até tá certo em elogiar. Por quê? Foi um evento que ele foi lá para tentar manter as pazes. Você já sabe como o Maia e o Alcolumbre são vaidosos. E o papel do Ramos, querendo ou não, é fazer essa ponte. Ele tem esse papel realmente de tentar articular para o governo. É realmente o papel dele, não tá errado. E você vê, ó, eu queria aqui fazer uma homenagem, né, em público ao presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, que, como capitão no Mar Revolto, conseguiu conduzir esse barco da reforma da Previdência da melhor maneira. Ele não tá errado, era julho do ano passado, a gente tinha que aprovar a Previdência e ele tinha mais que realmente elogiar. Vamos fazer a meia-culpa. Ao lado dele, no salão de um hotel na zona sul da capital, estava o governador de São Paulo, Dória, que aplaudiu a fala. O evento foi promovido pelo LEAD, grupo de líderes empresariais fundados pelo Tucano, que compôs a mesa principal. E aqui, tipo assim, é o LEAD, é complicadíssimo, a gente sabe o que é o LEAD, a gente sabe o que é o Dória, mas vamos fazer a meia-culpa também, para não só ficar na crítica. É um grupo de empresários que realmente tem dinheiro e bala na agulha. Para você fazer parte do LEAD, o seu faturamento anual, amigos, é das centenas de milhões. Não é empresário que ganha 2 milhões no ano. Não é assim. Então, quando se trata da reforma da Previdência, que é uma coisa que mexe na estrutura do país, inclusive manda mensagem para investidores internacionais, os grandes empresários têm interesse que saia ande, avança, até para colocar pressão, né? O lobby é pesado. Então, beleza, vamos assim, é meio chato ser do LEAD, mas vamos tentar entender, vamos ficar naquela. O general também exaltou Alcolumbre, ressaltando o papel que o presidente do Senado terá na tramitação. Beleza, nenhum problema.
E aí diz o seguinte: meus senhores, a democracia é isso, é entrar para o Congresso pessoas que não concordam com você e você conversar com elas, e com argumentos, sem nada pessoal. Não, realmente, é o papel do Ramos aí, você conversar inclusive com a esquerda. Eu queria que a esquerda voltasse com o Bolsonaro. Quem não queria? A gente sabe que quase que é impossível, né? Eu acho que é realmente impossível. E ele vem, ó. O ódio não construi, só destrói. O amor, a tranquilidade e a serenidade ajudam a diminuir as tensões. Sim, é meio que assim mesmo. Só que aí ele vem, ó. O auxiliar de Bolsonaro também ecoou em suas palavras a pregação feita por Dória no palco em defesa do centro contra os extremos na política. Aqui que é meio difícil de defender o Ramos. Como o governador bem colocou, eu sou um homem que procura o centro das coisas, relatou o militar. O negócio de conversa de procurar o centro é meio complicada, né? E diz, o universo busca o centro. Se chover demais, é ruim pela plantação. Se fizer muito calor, é ruim. A natureza nos ensina que o centro é melhor, comparou. Eu não acho que nem sempre o centro é o melhor. Por exemplo, eu sou extremista no sentido de defender a vida. Eu acho que devemos defender a vida ao extremo mesmo, assim, até o fim, até o limite, até o último fio de esperança, temos que defender a vida humana, desde a concepção, por exemplo. Eu acho que nem sempre o centro é o melhor caminho, mas beleza, só para tentar entender essas movimentações, porque o Maia, o Alcolumbre. Só que aí você vê que a coisa começa a ficar mais estranha ainda. Eu tô falando que o dia ontem foi estranho. Lá vem Eduardo Gomes, que é o líder do governo, do Congresso como um todo, daqui das duas casas, e o Ciro Nogueira, que é o líder do PP, um dos partidos aí mais fortes, uma bancada bem grande, que vem aí tentando buscar aproximação com o Bolsonaro, surfar na onda bolsonarista. E aí Renato fala o seguinte, ó, peraí, ô Maria Fofoca, o que você andou prometendo para que esse centrão, que até ontem queria a sua cadeira, saísse em sua defesa? Sentiu o calor? Parece-me que essa defesa é a busca por sua saída honrosa, pois não é segredo que a Segovia sempre foi um objeto de desejo dessa turma. Pra quem não sabe, o pessoal do Centrão há muito tempo quer a Segovia, quer essa secretaria, quer poder articular pelo governo. Aí vem a público o Eduardo Gomes defender o Ramos, falar, ó, é sempre bom ressaltar o papel de articulação e segurança política que transmite o ministro Ramos, pela sua forma respeitosa de desenvolver com o Congresso e com todos os líderes, portanto, sempre por todos os líderes, portanto, sempre renovada a nossa confiança na sua seriedade e articulação. Tá meio estranho assim o texto. Garantia de bons resultados ao governo Jair Bolsonaro. Aí o Ciro Nogueira vem falar que o Progressistas manifesta total apoio ao trabalho do ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, o ministro Ramos. Sua atuação tem sido fundamental na construção e estabilidade de uma base sólida no Congresso Nacional. Ele tá muito estranho, tá todo mundo defendendo o Ramos. Esse pessoal aqui não atacou o Salles. Não atacou, não é igual o Alcolumbre e o Maia. Mas veio assim a público defender. E aí, você vê o Ricardo Barros também, né, o novo líder do governo na Câmara, e diz, ó, o Ramos, competente na articulação. Ainda ontem, em solenidade no Palácio do Planalto, tratamos do tema de articulação com o presidente Bolsonaro, entrosando com os líderes do governo dos partidos da Câmara no Senado. Beleza. Aí vem agora o Kassab. Cara, peraí, o que é que tá acontecendo, gente? O que é que tá acontecendo, sabe? O que é que tá acontecendo? Gente que nunca se pronuncia, tá todo mundo agora falando do Ramos. Kassab sai em defesa do general Ramos. Eu acho, não é possível que tenha mais do que isso daqui, né? E diz ao antagonista, o Kassab disse que Ramos desempenha um papel importante para a harmonia entre os poderes, e acrescentou que o general é fundamental para manter a boa relação do Planalto com o Congresso. Beleza, eu acho que agora a gente foi por aqui e dá pra gente avançar um pouquinho, mas não, me enganei. O PSDB defendeu o trabalho irretocável do Ramos. Todos os caciques, os líderes partidários, saíram em defesa do Ramos. Eu nunca vi isso acontecer. Sem entrar no mérito da questão, que diz respeito diretamente ao governo, temos de reconhecer o processo irretocável do ministro Eduardo Ramos no relacionamento com o Congresso, não apenas com os partidos da base, mas também com aqueles que mantêm sua independência, como o PSDB. Gente, e é o mesmo discurso. Não, olha como o Ramos articula, olha como o Ramos mantém um relacionamento bom com a gente, o tempo todo. Mas, rapaz, eu pensei que ia acabar. Não acabou, tem mais ainda. Até o Roberto Jefferson,
que se diz o leão conservador, se posicionou defendendo Ramos, indo contra, tipo assim, não sei, mas pelo menos eu tô vendo Eduardo Bolsonaro indo para outro caminho. Roberto Jefferson, ele vem naquela, não, sou conservador, mas ficou com o Salles. E diz o seguinte, ó, ele não foi igual a outros líderes, ele é o presidente do PTB, só que ele não fez só falando da importância do Ramos, ele critica o Salles e elogia o Ramos, ó. O ministro Salles fez ataques para dentro da casa, atirou nas costas do Ramos. Salles foi do PSDB e do Novo, de onde traz o vírus do fabianismo, doutrina da divisão e do ódio social, mas sempre dissimulando e com as mãos de luvas. Não apreciei a atitude do tucano. O Salles não é tucano. O Salles, ele é tão do Novo que ele foi expulso do partido. O cara foi expulso do partido porque o Partido Novo não consegue suportar que ele apoiasse Bolsonaro e tivesse várias pautas, inclusive criticasse o João Amoedo. Aí vem o Roberto Jefferson falar isso do cara. Bom, quero lembrar a vocês que quando o Roberto Jefferson queria convidar Bolsonaro, sabe, para entrar em seu partido, quem estava lá fazendo essa intermediação entre o Jefferson e Bolsonaro era o Ramos. Olha quem talvez pudesse ajudar Bolsonaro a se filiar ao PTB, que o Jefferson tanto queria. O Ramos estava lá. Será que era só por isso? E aí, quero falar para vocês de uma matéria que eu falei isso aqui lá no início de outubro, foi no vídeo número 360, que eu dossiê de 2021, que eu falava da importância da presidência da Câmara. E tinha uma matéria que pode mostrar, talvez, o motivo desse pessoal do Centrão tá tão preocupado, mas tão preocupado mesmo com o Ramos. E você vê, ó, articuladores do governo, Ramos e Faria dedicaram 70% da agenda ao Centrão. E diz, né, responsável pela articulação, tem aí o Ramos e o Fábio Faria, falando das reuniões. E qual era o papel do Ramos? Ó? O general Ramos tem outro foco, diferente do Fábio Faria, que o Fábio Faria é homem a homem conversar com os deputados. O general Ramos é responsável por distribuir cargos e verbas para emendas. É uma tarefa inglória. Um ministro muitas vezes promete, mas tem dificuldade para cumprir por causa de restrições orçamentárias. Mas no fim das contas, quem faz a entrega é Ramos. Então, será que isso aí teria a ver com esse pessoal do Centrão tão assim, né, aguerrido em defender o Ramos, preocupados em conseguir emendas aprovadas, a conseguir alguns cargos no segundo escalão, terceiro escalão, pro primo, do amigo de João, que ele conheceu na época de infância? Não sei, deixa uma avaliação de vocês, mas eu tô achando tudo muito estranho mesmo. Eu tive que trazer a história de volta porque vocês já viram alguma vez na história desse Brasil bolsonarista, todos os líderes partidários do Centrão saírem em defesa de um ministro do governo? É muito estranho. E aí, Renato faz aqui uma observação, que eu acho que vale a pena a análise, que ele diz o seguinte, ó, observe a astúcia do Centrão. Preservaram o Ramos em troca de apoio pela cabeça do Pazuello. Afinal, o Ministério da Saúde possui um belo e grande orçamento para ser gerenciado. Será interessante acompanhar o desdobrar dessa fatura, né? O que o pessoal do Centrão vai cobrar? Esse apoio não é gratuito. Vai ter alguma coisa em troca. Será que estão pensando, talvez, na cadeira do Pazuello, se aproveitar de todo esse caos que está jogando para tentar dar uma rasteira no Pazuello? Não sei. Só uma análise e botar no ar. Mas tá muito estranho, gente. Tá muito estranho. Quero dividir isso aqui com vocês para todo mundo ficar de olho. Mas enfim, não vou passar aqui o vídeo. Mas teve uma coisa que eu também achei uma bola nas costas. Essa situação toda que tá acontecendo, eu achei que foi meio bola nas costas. Dessa questão que começou na questão das vacinas. Eu acho que se o governo tivesse conversado um pouquinho melhor entre si, tudo podia ter sido resolvido, sabe? Ou às vezes até resolveu, mas não foi. Mas, cara, coisa de comunicação. Eu acho que realmente tá faltando um pouco de comunicação interna. E aí tivemos um evento que meio que quem puxou o evento foi o Marcos Pontes, o astronauta, que acabou levando lá uma mulher da UFRJ, que no final ela foi lá teve lá uma coletiva de imprensa que ela utilizou do espaço público dentro de Brasília para fazer campanha aberta contra o remédio que o nosso presidente tanto defendeu e que a gente não pode ficar citando o nome. Vocês sabem qual é, né? Que não funciona, não tem nenhum lastro na ciência, nos dados, que não tem nenhuma redução viral comprovada, isso e aquilo. Eu achei mais uma coisa assim desnecessária, sabe? Pô, cara, mas uma coisa assim que podia ter sido evitada. O Ponte já tinha essa semana falado que se fosse comprovada cientificamente, ele aprovaria a obrigatoriedade da vacina. Mas, beleza, vamos continuar. E aí, falando dela, a Tsuki traz aqui uma matéria que
mostra, né, por que muitas e muitas pessoas se preocupam com a origem do produto. Que diz aqui que um laboratório, lá do lugar que o Dória tanto gosta, foi multado em 1,3 bilhão de dólares americanos, que valem mais que barra de ouro, por vacinas adulteradas. Isso aqui foi uma matéria de 2018, 16 de outubro. Foi um laboratório. Erros acontecem, mas complicado. Agora uma coisa que vale a pena ressaltar, a Fabrícia Salles, ela traz aqui essa tabelinha que mostra o seguinte, ó. O tempo que precisou para se desenvolver algumas vacinas, óbvio, foram em momentos diferentes, tecnologias diferentes, a medicina avança, às vezes a coisa pode ser mais rápida, mas você vê, ó, cachumba, 4 anos, sarampo, 10, hepatite B, 16, catapora, 42 anos para conseguir desenvolver a vacina, ebola, poliomielite, meningite, ó, febre tifoide, 105 anos. Então, você vê em várias coisas que até hoje ainda estão em pesquisa. Pô, a malária tem 140 anos, ainda não conseguiu, tuberculose 138, ó, dengue, sabe, zika vírus, tudo isso daí. E o negócio tem 5 meses, pô, não. Quanto tempo que esse pessoal realmente está começando nas vacinas? Não é melhor, vamos botar que começou em janeiro, tem 10 meses. Cara, vamos na manha, sem muita pressa. E também não dá para condicionar a volta da normalidade a possuir uma vacina. Pelo menos o Brasil mostrando isso, né? Mas, vejam só. O Brunão nos avisa, mostra aqui mais uma coisa para falar. Ó. Precisamos lotar a Paulista no dia 1º/11. Pessoal das cidades vizinhas, organizem-se. Nossa liberdade está com prazo de validade e, curiosamente, acaba no dia seguinte das eleições. Vejam só. Dória anuncia fase verde da quarentena para 76% da população de São Paulo, incluindo capital. Segundo Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, novas reclassificações das regiões dos estados do Plano de São Paulo estão agendadas para os dias 19 de novembro e 16 de dezembro. Isso porque, nas fases atuais, é necessário que se aguarde ao menos um mês antes da próxima evolução. E o que é que o Bruno quer falar? Será que não tá abrindo, sabe, para mostrar para o Bruno Covas, sabe, os vereadores do PSDB e os prefeitos do interior também ligados ao PSDB, mostrarem, ó, vejam só, nós estamos reabrindo, tá tudo reabrindo, fala, não, vamos voltar nessa gente, porque beleza, eles erraram, o Bruno Covas errou, mas agora as coisas estão funcionando de novo. Aí passa as eleições, o pessoal já vai estar eleito, já vai ser o segundo turno, e aí a gente acaba recebendo a notícia que, digamos, o Dória... Pô, falou, vai ter que reclassificar aí, bicho, do jeito que tá, meio que não dá, sabe, São Paulo, tá tendo uns casos de novo, a gente tá vendo o que tá acontecendo na Europa, acho melhor a gente fechar tudo de novo. Então, com Dória não é bom arriscar. Então, meus amigos, dia 1º/11, todos, sabe, empenhados no Fora Dória. Eu achava que devia ser uma manifestação nacional, a nível nacional, porque o Dória tá realmente mexendo com todo o país. E falando no Dória, para mostrar para você a questão de narrativa e como o Bolsonaro sofre todos os dias, e você entender a diferença de narrativa para jornalismo, você viu, ó, Direita Brasil informa que ele quer avisar que a Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, do governador João Dória, começou a processar os pequenos empresários que não conseguiram pagar seus impostos durante a pandemia. Isso mesmo, processar. Não teve desconto nem parcelamento, é execução mesmo. Dória tem que cair. Fica em casa. Aí você ficou em casa, a empresa continuou rodando, continuou vindo imposto, você não conseguiu pagar, pô, desculpa, eu vou ter que te processar. Sem parcelamento, sem desconto na dívida, sem nada. Esse é o João Dória. E aí o Eduardo, ele compartilha o post do Direita, porque depois ele pede ajuda aos deputados, e Eduardo fala, ó, São Paulo é o estado mais rico do país e sua capital tem PIB maior do que qualquer outro estado. Além disso, o funcionalismo público é um dos mais mal pagos do Brasil. Some-se a isso que nesta pandemia foram injetados recursos federais em todos os estados. Dória não é só ruim gestor, é perverso. E tá falando da dita Dória. E aí, olha só, depois que Eduardo solta esse comentário, vem o Poder 360. Eduardo Bolsonaro ataca a Dória, perverso e ditadória. Fez postagem no Twitter em resposta ao usuário, criticou o aumento de impostos. E Eduardo diz, né? Ataca não, né, Poder 360?
eu, representando parcela da sociedade que me elegeu, reagi à agressão dele, Dória está cometendo contra os paulistas, executando pequenas empresas e aprovando a possibilidade de aumento de impostos por decreto em plena pandemia. E aí o Silvio Grimaldo desenha tudo o que acontece para entender como é que as coisas funcionam, né? Nego não entende a vida difícil do Bolsonaro quando se liga que toda essa comoção pública criada por Dória, STF, Extrema Imprensa, Botafogo Maia, Pazuello e o Partido dos Amigos de Dória gira em torno da compra e uso obrigatório de negócio que sequer existe e que não sabemos se chegará a existir. Não sabe, está em testes. É a verdade, é a verdadeira ausência de pauta pautando o debate político nacional todo. Entende a diferença de narrativa e jornalismo? A narrativa é uma construção com sentido pré-definido. No caso, a narrativa precisa mostrar que Bolsonaro é um obscurantista que nega a ciência da vacina e quer deixar milhões de pessoas ir a óbito. O significado da história é o mais importante. E para dar sentido a essa história, nego sai à caça de fatos ou logo vem o como vemos agora, o não fato. A vacina é o não fato. Sua existência ou não existência pouco importam para a narrativa, pois no final, o sentido é que Bolsonaro estaria contra a vacina mesmo se ela existisse e tivesse sido validada em todas as instâncias que os protocolos farmacêuticos e médicos existem. Mesmo o jornalismo de direita coopera com essa narrativa quando se presta a discutir o mérito e não apenas desmontar o truque sujo da mídia do establishment. O importante é o tema Bolsonaro contra a vacina ficar em tela o maior tempo possível, né? Porque Twitter o cara às vezes escrevendo rápido, escreve assim, umas palavras que não encaixam direito. Mas você vê, é só a narrativa. Qualquer coisa que puder botar para encerrar a coisa. Gente, o Dória veio a público para falar que Bolsonaro não homenageou o Pelé. Problematizou o Pelé, porque Pelé está completando 30 anos. Cadê Bolsonaro? Tem que fazer uma homenagem pro Pelé. Vale de tudo para criar alguma crise dentro do governo. Vale de tudo. E aí, só mostrar que é uma coisa relacionada ao Partido Amigo do Dória, pra gente ficar de olho que isso aqui vai acontecer. Não sei até o que a gente pode fazer sobre isso, mas a Huawei já tá montando uma estratégia para participar do leilão. E você vê, ó, vai montar uma estratégia pesada que travará para poder participar do leilão de 5G previsto para o segundo semestre de 2021. Agora vai tentar pavimentar a construção de suas teses jurídicas em relação ao direito à concorrência. No início do ano que vem, as articulações políticas entram mais fortes em cena, ou seja, eles já devem contratar um grupo jurídico forte, buscar apoio político para tentar a todo custo participarem do leilão e levar o leilão. Até que eles tenham que perder dinheiro, mas eles querem participar. Eles querem implantar a estrutura deles aqui no Brasil, o que já é colocar basicamente o Brasil dentro da nova Rota da Seda chinesa. Então, vai vendo. Mostrando aqui o ambiente internacional, meus amigos, isso aqui não dá nem para comentar muito porque está sendo removido, banido, criando problemas ao redor, mas saiu mais material das eleições lá do tio Trump, da terra do tio Sam, sobre o candidato da oposição, que eu recomendo vocês irem procurar. Só digo isso, o bicho tá pegando no Twitter. Conta derrubada, você posta o link não vai, tomando suspensão. Deixa aqui no ar, não pode falar muito coisa complicadíssima. Os vazamentos que estão saindo, recomendo vocês darem uma olhada. O que é que o mundo ocidental pode esperar caso o Trump não se reeleja? E aí, meus amigos, falando de eleição bem rápida, só para vocês verem também o Datena, que diz que tem dois ídolos, um é o Che Guevara, outro é o Jesus Cristo, ele tem um quadro de Che Guevara na sala, ele fala o seguinte, ó, sobre o Guilherme Boulos. O senhor está fazendo uma campanha muito consistente, achei legal botar a Erundina ali do lado, ela foi uma prefeita muito boa. Lembrei da minha avó, e não tem coisa mais legal que a imagem da avó. Erundina inspira honestidade, de Luiz Datena para Guilherme Boulos. Olha só como são as coisas, né? Então, o negócio de São Paulo tá muito acirrado. E aí, matéria rápida, o PCC movimentou 1,2 bilhão de reais com tráfico internacional de drogas e justiça reage
E aí o Renato fala, né? Agora imaginem a quantidade de informações e rotas de lavagem de dinheiro que o doleiro dos doleiros poderia entregar ao MP e o GAECO. Pesquisem sobre como o senhor Lincoln Gakia, que nome difícil, tem feito, e imaginem o que poderia ser feito se ele tivesse o aparato federal à sua disposição. E você vê, ó, a matéria diz que o PCC movimentou 200 milhões através de contas bancárias em nome de laranjas, e o restante, no caso 1 bilhão de reais, foi mantido em casas-cofres e transportado em carros até ser entregue a doleiros, que remetiam os recursos para o exterior de modo a facção pagar seus fornecedores de drogas no Paraguai, na Bolívia e no Peru. O Dario Messer, o dos doleiros, que tem envolvimento aí com a Rede Globo, vocês acham mesmo que ele não sabe como é que funciona a rota do dólar? Vocês acham que esse cara não sabe? Vocês acham? Imagina se esse cara resolvesse realmente cooperar com a justiça brasileira, os ganhos que a gente poderia ter. E aí, a polícia, gente, a PF, apreendeu mais de 1 tonelada de farinha de trigo. Eu fui conversar com o pessoal da área da PM, eles falam o seguinte, ó, isso daí é algo em torno de 250 mil até 2 milhões e 500 mil. Tipo assim, é muito dinheiro, muito dinheiro. Às vezes, não, é isso, não, é coisa de 2 milhões e meio a 25 milhões de dólares. O pessoal tá falando. Eu falei, cara, é isso mesmo? Ele falou, é muito dinheiro. Ele falou que tá em torno aí de uns 20 mil dólares o quilo. São 1 tonelada, na verdade 20 mil dólares, vai dar quanto aí? Vixe, minha matemática tá ruim. Faz aí a conta aí. É muito dinheiro, é prejuízo aí de mais de 100 milhões. Quando você bota aí a R$5, falei, rapaz, Foro de São Paulo tá sentindo, Foro de São Paulo tá sentindo. E aí você vê, né? A PF vem desmontando muita coisa, mas muita coisa mesmo relacionada a farinha de trigo, orégano, a gente vem vendo. Foro de São Paulo, né, vem no coração e também das Farc. E a gente vê aí o Evo Morales, conhecido como um cara que tem relações com a galera da farinha de trigo, deixando a Argentina em avião com destino à Venezuela. Conseguiu colocar o poste dele lá na Bolívia, tava lá se escondendo na Argentina comunista, tá indo agora se encontrar com Maduro. Olha tudo que vem acontecendo. A esquerda tá se movimentando na América Latina. Você vê aqui, ó, que o Leopoldo Lopes, que é um dos líderes da oposição da Venezuela, junto lá com o Juan Guaidó, ele conseguiu deixar o país, ele vinha escondido, tentando buscar proteção na embaixada espanhola lá na Venezuela, e ele conseguiu sair de fininho por aí e já numa rota para fora do país em direção à Espanha, onde é que a família dele vive. E o interessante é o seguinte, ó, ele saiu primeiro para Colômbia e de lá vai para a Espanha. Colômbia é perto, beleza, mas é um pouco assim simbólico, visto que o Mike Pompeo, sei lá, o ponta de lança de Trump, né, que faz essas viagens internacionais, estava na Colômbia e se encontrou com o presidente colombiano, e vocês estão vendo a preocupação do governo Trump com a questão da Venezuela. Não sei, a situação está ao mesmo tempo gritante, porque está muito complicado o que vem acontecendo, Chile, Venezuela, Bolívia, Argentina, mas ao mesmo tempo a gente está vendo algumas movimentações que nos dão um pouco de esperança. E aí, o Chile, que queimou a igreja, vai ter aí, no caso hoje, um plebiscito para decidir se o país deve mudar a Constituição. E diz que 70% do pessoal meio que está aprovando. Gente, no estado que tá as coisas no Chile, eu não sei, viu? Mas parece que vão meio que implementar talvez uma Constituição de 88 brasileira, né? Uma Constituição meio comunista, sabe? A toque de caixa, no jeitinho e com o apoio do povo. Tem hora que eu olho assim para alguns países e falo, gente, se esse pessoal tivesse estudado a história do Brasil, visto o direta já, o que foi aquele momento, talvez eles tivessem, sabe, se questionado, falado, pô, talvez não seja o melhor movimento. Olha o que aconteceu com o Brasil, eles estavam indo muito bem, veio o comunismo, o PT destruiu o país, e agora estão tentando botar as coisas no trilho de novo. E a gente está tentando repetir o que aconteceu no Brasil. Talvez a história do Brasil é muito interessante mesmo. E aí você vê, ó, olha a Argentina. A empresa saindo de lá, inclusive vindo para o Brasil, o Uber fechou as portas, e agora o pessoal resolveu prorrogar a quarentena. O índice de casos
sabe, proporcional, né, por quantidade da população na Argentina, já é o dobro do Brasil. O dobro. A Argentina, gente, no passado, para quem nunca ouviu falar, lá nos idos, no início do século XIX, você fala assim, não, no século XX, rico igual um argentino. A Argentina é um país tão rico que falava, pô, o cara é rico igual argentino. Era uma expressão usada ao redor do mundo. Olha o que é a Argentina hoje. Olha o que a Argentina se tornou. E aí, falando em pandemia, já chegando aqui quase no final do vídeo, o Ibanez vai recorrer da decisão que determinou a volta às aulas. Gente, o cara é o governador do Distrito Federal. Imagina, ele governa Brasília. Só isso. Só isso. Olha que vida difícil. E o cara vai na justiça para impedir que as aulas voltem. Não pode ter aula. Nesta sexta-feira, o juiz Renato Russell deu ainda prazo de 5 dias para que o governo ibanês apresentasse um plano de retorno gradual das atividades nas creches, ensino infantil, fundamental e médio de forma escalonada. Por quê? Porque a justiça falou, cara, apresente um plano, as aulas têm que voltar, e ele fala, não aceito, eu irei recorrer. As crianças não podem voltar a estudar. A gente vai ter um trabalho imenso para 2022, mas imenso. A gente já está tendo um trabalho para 2020, 2022 vai ser imenso. E para chegar ao fim do vídeo, terminar com a imagem, que para mim, aquela coisa, né? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Bolsonaro tira foto, cachorrinho, daquele jeito, sentado no chão, de chinelo, camisa de time, aquele velho relógio velho de guerra, e fala, ó, boa noite a todos. Vacina obrigatória, só aqui no Faísca. Para mim, essa mensagem já significa o quê? Que Bolsonaro é óbvio que ele tem conhecimento das questões do STF e já está na agenda dele. Ele não vai interferir, mas ele vai tentar, sabe, tocar o coração dos ministros e falar, gente, pelo amor de Deus, obrigatória não, quer comprar, compra de qualquer lugar, mas obrigatória não. E eu até falei para vocês, independente de tudo, esquece de onde vem, a nossa luta é contra a obrigatoriedade. Você vê aí, tá dando a resposta. Mesmo depois de tudo que veio, tava calmo, não deu nenhum pronunciamento assim mais vou falar, né, mais inflamado nos últimos dias, desde que teve as questões do Salles, tava bem quieto. E veio aí, no final da noite, soltou a imagem com um cachorro, assim, bem significativo. Então, eu fico preocupado com o STF pode agir, mas quando eu vejo o Bolsonaro mandando essa fotinha dessa, dá uma certa acalmada. Não fico completamente calmo, porque a gente sabe até onde o STF pode ir. Mas vamos ficar de olho. Por hora é isso, meus amigos. Fico por aqui. Quem puder dar aquela curtida, dar aquela compartilhada. Vejo vocês amanhã de novo. Então, aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos e valeu!